o irmão Adilson falar de muitas coisas que vai contrariar tudo que você sabe. Nós vamos estar desconstruindo. E por que desconstruir, irmão Adilson? Porque nós viemos de um sistema errado, mentiroso, equivocado, anticristão, fora da proposta de Jesus. Nós viemos. A igreja do 3º século até hoje, a igreja que se institucionalizou, a igreja que se politizou, a igreja que passou a ter domínio e um sistema de governo hierárquico, colocando os seus líderes acima do povo e não como servo do povo. É uma igreja contra o evangelho, é uma igreja fora do evangelho, é uma igreja que não é a igreja de Jesus, é uma igreja que Jesus não fundou. É uma imitação de igreja que correu no paralelo com a igreja do Cristo, só que mudando as coisas. Jesus diz é para cima, eles dizem é para baixo. Jesus diz é para baixo, eles dizem é para cima. Jesus diz, olha, é para amar. E eles assim, ame, aí eles abrem um parênteses, ame quem é dos nossos. Fazem acepção de pessoas, agem contrário. Jesus disse para a gente ser muito simples. Ele disse, a igreja deve ser simples. O meu povo deve ser um povo humilde. Já expliquei aqui em uma reunião que a palavra humildade não cabia no vocabulário grego, porque tratava-se de estrume. Estava lá embaixo, ser humilde era ser o lixo, a escória. E Paulo mesmo diz que eles, os apóstolos, foram colocados como escória do mundo, o lixo do mundo. Só que era um lixo que enriquecia a muitos. Entendeu? Então, Jesus, ele traz a palavra humildade e só no cristianismo a palavra humildade faz sentido. Fora da vida cristã, a palavra humildade não tem sentido algum, porque a palavra humildade é eu me colocar para baixo. É eu deixar de ser o patrão e me tornar o servo. É eu considerar você superior a mim, o que contraria a doutrina do mundo que diz que você deve batalhar para botar todos os outros para baixo e você para cima. Você deve ser o maior, você deve ser o mais rico, você deve ser o primeiro, você deve presidir, você deve dominar, você deve controlar. Essa é a doutrina do mundo. O mundo disputa pelas posições, pelos cargos, pela aparência, pela amostragem, pela performance. O mundo disputa para se elevar, mas Jesus nos chamou para fora do mundo, por isso somos eclésia, igreja. Nós somos uma congregação de gente chamada para viver diferente do mundo, fora do sistema mundano, fora da política mundana, fora da religiosidade mundana, fora das aparências, fora da ilusão, fora da hipocrisia. Jesus disse, eu vou separar para mim, e ele então prepara um rebanho, e ele é o pastor desse rebanho, ele é o Senhor desses servos. E ele então ensina, olha, vocês aprendam a servir, porque no reino de Deus não é grande quem galga posição, mas no reino de Deus grande é aquele que é o servo de todos. O que tem energia, inteligência, integridade para servir os seus irmãos. É algo maravilhoso. É algo que acontece de forma serena. É algo que não tem domínio da mentalidade do outro, não tem um cabresto para colocar em ninguém, não tem uma corrente para algemar ninguém a nada. É algo que acontece dentro do ser.
do ser que iluminado pelo Senhor, agora vive para servir. E dentro desse servir, essa pessoa cultua a Deus o dia inteiro. Irmão Adilson, então o que nós viemos fazer aqui? Conversa minha com a Ana Júlia. Lembra? Nós viemos aqui nos confraternizar, nós viemos aqui nos abraçar, nós viemos aqui nos unir, nós viemos aqui aprender um com o outro, nós viemos aqui fazer aquilo que os apóstolos já disseram que devia ser feito e que nós precisamos aprender a fazer de forma melhor, viu, Samuel? Nós precisamos aprender a fazer de uma forma mais correta, porque nós estamos tão encharcados da forma equivocada que eu passei aqui tempos e tempos falando e vocês quietinhos ouvindo. Mas o apóstolo diz lá, nas cartas, quando vocês se reunirem, cada um tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, tem profecia, tem revelação, tem doutrina. Faça tudo isso em grupo. Olha a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Conversem entre vocês. E um ali quer cantar. Posso cantar, irmão? Canta. Canta. E 2, 3 resolvem cantar outra canção. Dá oportunidade, cantem. E outro ali diz, eu tive uma revelação de Deus. Não é visagem, é revelação. Né? Não é essas coisas aí. Ei, eu vi uma chave, abre a mão, pega a chave. Sai fora. Entendeu? Não, é coisa de Deus, coisa do céu, coisa grande. Aquelas coisas que o Jeremias falou no capítulo 33:3, quando o Senhor diz assim, clama a mim, grita por mim, busca minha face, meu povo. Clama a mim e eu responderei vocês. Vocês vão gritar aqui, eu vou responder vocês. E eu vou anunciar para vocês coisas grandes. Chave de carro, porta de emprego, coisa. Entendeu? Não é o puxadinho que eu vou fazer atrás da minha casa, entende? O aumentozinho na favela onde moro. Não é a massa corrida na parede da casa que construí. Coisas grandes. Coisas grandes, coisas magníficas, coisas gloriosas, coisas emocionantes. Coisas que vista dá para escrever livros, dá para compor canções, dá para redigir salmos. Coisas que fazem a minha alma deleitar-se, extasiar-se e falar das glórias de Deus. Oh, aleluia! Coisas grandes e firmes, não é duvidosa. Coisas tão firmes que não dá para ficar pensando assim, será que é mesmo? Não. Coisas que não se alteram, coisas que não têm, não balançam, coisas fundamentadas, coisas que vêm e que ficam, coisas que não se alteram. Clama a mim, e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E olha agora. Não, isso tinha que formar um coral aqui. E que? É isso aí. Por aqui você já vê que o que anda por aí nas igrejas não tem nada a ver com nada. Por aqui você já vê que se alguém vem dizendo, olha, encontrei um ali que contou a minha vida toda. Tu já sabe? Ou tu não sabe da tua vida? Ô irmão, Deus vai insistir nisso de novo. Olha, irmão, eu vou te ser bem sincero. Às vezes eu não quero falar essas coisas.
Mas dentro de mim, o Espírito Santo, ele trabalha e ele diz, fala. Tira o meu povo do erro. Abre o olho do meu povo. Ilumina o entendimento do meu povo. Que o meu povo aprenda a olhar as coisas que eu revelo. E não ser iludido pela macumbaria dentro da igreja evangélica. Que o meu povo não seja levado pela feitiçaria de homens que não buscam a Deus, mas que tenha sensibilidade para revelar coisas como Balaão. Que ninguém te iluda com uma revelação qualquer, com uma história da tua vida, ou um pedacinho da tua vida que foi malignamente preparado para convencer você que naquilo há uma coisa grande e firme. Isso não é grande. Isso não é firme. Isso não passa no crivo da palavra de Deus que diz que é coisas que tu não sabe. Se tu não conheces e não sabes a tua própria vida, meu Deus, que nécio que tu é. Ô irmão, Deus está pegando pesado, xingou nós. E eu não vou te pedir desculpa porque eu estou falando no Espírito. E se eu não reconheço partes da minha vida, eu sou o maior tolo que já passou por essa terra. Se eu não conheço a minha história, se eu não sei onde errei, se eu não sei no que preciso melhorar, se eu não sei no que preciso acertar, se eu não tenho consciência de quem eu ofendi e não tenho consciência das coisas que maquinando eu pronunciei com língua ferina para fazer o outro baixar a cabeça e eu sair como bom. Se eu não sei disso, eu sou um tolo, Chico. Agora, se sei, também não preciso que ninguém venha para cá revelar o que eu já fiz. Porque quanto ao que eu já fiz, a própria Escritura determina o que eu devo fazer. O Evangelho de Jesus Cristo, a primeira orientação que ele traz no seu Evangelho, a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos. E crede no Evangelho. Por que ele diz arrependei-vos na sua primeira mensagem? Porque eu tenho consciência de quem eu sou. Porque eu tenho consciência do que já fiz. Porque eu tenho consciência da necessidade que eu tenho em melhorar, em corrigir, em confessar, em pedir perdão, em buscar ajuda em Deus. Por isso, com arrependimento sincero de tudo que já fui, eu me aproximo do trono da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho do véu da carne do Cristo, ou através de sua encarnação, e me aproprio do seu sacrifício na cruz, o resgate pago pela minha alma, e confessando quem sou, agarro-me ao que ele é, e numa revelação grandiosa, firme, e que eu não sabia, mas que o apóstolo trouxe através da mensagem do Evangelho, primeiro anunciado por Cristo e depois pelos apóstolos, eu fiquei sabendo que em Deus há perdão para mim. Isso é coisa grande. Mas o Evangelho atual e a mensagem gospel, porque cada estágio de século, eles arrumam um novo nome. É pentecostal, é metodista, é protestante, é presbiteriano, é batista, é assembleiano, é neopentecostal, agora é gospel. Quase gospel. Aí eu digo, não, é que ele traz o gospel colocando como se fosse diferente, uma coisa toda, né?
Usa o estrangeirismo para chegar e colocar a coisa como se, falando da mesma coisa, apontando como fazer diferente e agindo dentro da nomenclatura que a maioria não sabe. É assim que funciona. Resulta numa relação com Deus moderna, tão fora da palavra, em que o homem deixa a sua casa e vai à congregação, que já para eles é templo, para nós é a casa dos amigos. E templo não passa de idolatria, revestida de espiritualidade, coberta com a hipocrisia de uma espiritualidade rotineira, tradicionalista. Entendeu? Então, eles vão lá. Aonde é que fosse, eu fui à igreja, eles não são mais nem igreja. Eles não são mais igreja, eles vão à igreja. E aí, o evangelho, o gospel, mentalmente transformado, porque a ideia de gospel, ainda que gospel aponte evangelho, todavia a ideia de gospel é um evangelho moderno, um evangelho cru, um evangelho frio, um evangelho que é como bolo que não foi virado, que assa de um lado só, um evangelho que partes dá para aproveitar, talvez, e outra parte tem que jogar tudo fora, porque é um evangelho que permite o adúltero continuar adúltero, que aquela artista nua continue nua, é um evangelho que tem pastor que faz filme pornô, mas é o pastor. Você está entendendo? A malignidade. Eu não vou pregar isso hoje, não. Mas há anos atrás, muitos anos atrás, um dos reis de Israel visitou Damasco. E quando chegou em Damasco, ele gostou tanto do altar de um Deus que tinha em Damasco. Ele achou tão bonito aquele altar, que ele mandou desenhar aquele altar. E ele levou a planta daquele altar para Israel. E quando chegou em Israel, ele alterou o culto a Deus. Porque ele pegou e mandou fazer aquele altar. E ele colocou aquele altar no lado do altar do Senhor. Então passou a ter dois cultos em Israel. O culto antigo, que Deus tinha estabelecido, e o culto moderno que ele tinha colocado. Então tinha gente que vinha e escolhia. Eu quero cantar a moda antiga. Não, eu quero cantar nesse modelo gospel. E o Senhor se irou, porque Deus se ira. Você não se ira? Sim ou não? Tem uns anjos aqui. Claro que a gente se ira. Sabe por que nós nos iramos? Porque nós somos semelhantes a Deus. Deus também se ira. A diferença entre a nossa ira e a ira de Deus é que Deus se ira sem pecar. E nós pecamos com a nossa ira. Entendeu? Por isso a Escritura nem proíbe da gente se irar, porque seria impossível não se irar. Então a Escritura permite a ira. Ela diz, irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. Por que ele diz irai-vos e não pequeis? Por que ele diz, não irai-vos? Porque é impossível de não se irar. Tem coisa que causa repugnância, indignação. Tem coisa que nos deixa chateados, enjoados. E eu posso dizer para vocês que, e eu digo pela palavra, que Jesus também anda com nojo. E Deus se ira. E Jesus anda enojado com muita coisa. Já há anos atrás,
Quando João ainda era vivo, Jesus já disse para ele: João, eu estou com um embrulho no estômago. Você já leu isso na Bíblia? O Cristo ressuscitado estava com o estômago embrulhado. Ele disse: João, eu estou com um embrulho no estômago. E o que é, Senhor? O João não ofereceu um chazinho para ele, como a irmã Lourdes oferece para a gente. Não. Mas o João disse: o que é, Senhor? Ele disse: não, os mornos eu não aguento. Os mornos me deixam embrulhado. Tu vai lá naquela igreja lá e tu diz para ela e diz para o anjo da igreja. Diz para a autoridade da igreja que eu estou embrulhado com ele. Ele não é morno e não é quente. E eu estou a ponto de vomitar ele, porque eu não tolero a mornidão. O meio termo, o mais ou menos. Eu não tolero uma fé meia boca. Não dá, eu não suporto, não gosto. Então, eu posso vos afirmar pela palavra do Senhor que Jesus se enoja de certas coisas que estão acontecendo. E nós precisamos ter cuidado para não ser um morno desse. Um morno desse que vive atrás de palavrinha, de sementinha, que fica escutando a rádio, telefonando para a rádio. Tira uma sementinha para mim. Tira uma sementinha. Vai ler Bíblia, seu preguiçoso. Ô irmão, tu é profeta. O que tu tens para mim, irmão? Eu vim aqui orar. Eu quero que tu ore por mim, porque eu estou assim meio ruim, estou meio angustiado. Ora por mim. Tu é profeta. Ele quer um benzedor, ele não quer um profeta. Ele quer uma sortista, uma cigana. Ele não quer um profeta de Deus. Não é verdade. Porque se quisesse um profeta de Deus, em cada encontro congregacional, a palavra de Deus é pregada. É só dar ouvidos à palavra e colocar a palavra em prática. Mas não. Hoje passei uma frase para a Bruna colocar lá na página dos amigos. Já foi, não? A Bruna vai colocar lá uma frase. Vocês leiam quando visitar a página dos amigos. Cuidado com o emocionalismo. Cuidado com essa coisa que hoje Jesus me tocou, porque eu chorei muito. E amanhã tu sai para trabalhar, tu não chora quando tu vai trabalhar. E aí Jesus está longe. Cuidado com esse negócio. Olha, hoje o culto estava uma bênção. Estava glorioso o culto hoje. A nossa oração, meu Deus, era um Pentecoste a nossa oração. Mas o que houve? Não, a gente falou línguas. Grande coisa. O que eu conheço de crente que fala chupa bala house para tudo quanto o tempo todo, entendeu? Chupa bala house daqui, chupa bala house de lá, essa mala cai, entendeu? E vai. É engraçado falar assim, mas é de chorar. E aí eles acham que estão cheios do Espírito Santo. E você sabe que não está, sabe por quê? Porque Jesus disse, é só olhar o fruto deles. Eles continuam mentindo, eles continuam traindo, eles continuam enganando, eles continuam trambicando, eles continuam fingindo a vida espiritual, eles continuam tratando e não cumprindo. Eles têm sim que é não e não que é sim. Aí, não, mas hoje falou língua estranha, irmão, estava uma glória. Que glória o quê, irmão? Glória é um povo que pratica a justiça. Glória é se reunir e ter um povo que anda na retidão. Pode nunca falar línguas. Irmão Deus, mas se nunca falar línguas, será que eu estou salvo? Claro que está. Jesus não salvou o malfeitor na cruz? Ele partiu para o paraíso falando línguas? Não. Que línguas falou Estevão quando estava embaixo de pedradas? Que fruto que ele deixou? Ele falou variedades de línguas.
E aí todos viram que ele estava partindo salvo. Foi assim? Não. Estevão não falou línguas estranhas aos seus conterrâneos quando começou a ser julgado injustamente. Pelo contrário, ele clamando a Deus no seu coração, aconteceu com ele o que o Jeremias disse no 33:3. Ele viu coisas grandes. E o que ele viu? Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, a mão direita do Pai. Olha o que ele viu, coisas grandes, coisas firmes, porque é uma verdade, não é um acaso, não é será que viu mesmo, não, outros viram também, foi confirmado por muitos outros apóstolos, foi confirmado por muitos outros homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que o Estevão parte? Falando línguas? Não. Agora já recebendo pedradas, ergueu a voz a Deus e clamando, disse: não imputes sobre eles este pecado. Olha o fruto de um homem de Deus. Tem uns irmãos abençoados que quando alguém os aflige, quando alguém nem dão pedrada, porque hoje se der pedrada vai preso. Só diz alguma coisinha, diz uma palavrinha, o irmão já fica todo jururu. Entendeu? Já perde todo o equilíbrio. Já vem, pastor, ora por mim. Ora por mim. O inimigo se levantou, pastor. A gente pensa que está acontecendo uma coisa feia na casa dele. Entendeu? Aí o pastor tem que estar sempre pronto para orar, né? A ovelhinha está com problema, a gente tem que orar. Não, pastor, ora por mim. Mas o que foi? O que houve? É com o seu marido? Não. É com o seu filho? Não. É comigo mesmo, pastor. Sim, mas o que está havendo? Algum diagnóstico mal? Você está com câncer? Você tem alguma doença incurável? Não, pastor, não. Fulano de tal falou de mim. Aquela vontade de vomitar que dá em Jesus, dá em mim também. Entendeu? Irmão, eu não faço por educação, por ética, para não desviar o indivíduo de vez, mas a minha vontade é olhar, é isso? Tenho uma palavra para ti. Vai plantar batata no asfalto quente. O Estevão levando pedrada, vai orar. Diz, Senhor, não imputes sobre eles esse pecado. Perdoa eles, Senhor, do que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que estão adiantando o meu encontro contigo. Eles não sabem que não me entristece, que me alegram. E aí numa compaixão que só os santos têm, que só os aprendizes de Jesus, os amigos de Jesus têm, numa compaixão, ele ora para o Senhor perdoar eles, porque ele entende que eles não estão fazendo mal, eles estão fazendo para ele um bem. Ora, Jesus ensina, no fim das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina assim, ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e quando vos maltratarem, e quando mentindo disserem o mal contra vocês. Exultai e alegrai-vos. Olha o ensino de Jesus. Porque cada vez que isso acontece, é grande o vosso galardão nos céus. Tem crente que não gosta de galardão. Ai não, galardão não quero, vou ter que carregar ele. Irmão, galardão não é um peso. Galardão não é uma coisa física. Galardão é satisfação, é glória.
Galardão que o Senhor está falando, irmão, é coroa de vida. Coroa não é uma coisa de ferro, de ouro, de prata que vai na tua cabeça. Tem gente que pensa que vai ganhar uma coroa lá. Tem gente que não quer mais nem ganhar alma para Jesus, porque disseram para ele que cada vez que ele ganha uma alma, ele ganha uma pedrinha na coroa. Aí ele já ganhou umas 100 pessoas, ele está com medo que a coroa fique muito pesada e ele não consiga carregar. Não, querido, não é uma coroa nesse sentido. É uma coroa no sentido de você ser coroado com a vida. Você vai ter vida que não acaba mais. Você vai ter gozo que não tem fim. Você vai receber do Senhor a justa retribuição pela tua atitude, pela tua postura, pelas tuas boas obras, pelo teu testemunho do Cristo. Você vai ser inundado por correntes, rios de amor, rios de águas vivas, não tem aquilo? Um batismo num sopro espiritual. Você vai ser magnificamente inundado por todas as graças, por todas as glórias. Pensa no seu melhor dia, multiplica por milhões. É isso que Deus está dizendo para você. Faça o que eu te mando e eu te dou como galardão essas coisas, bem-estar, sucesso, bênçãos abundantes no teu ser. De sorte que para quem mergulha nisso e aprende isso, a vida fica tão leve. A vida fica tão legal. Para estes, a palavra feio e bonito tem o mesmo efeito, não tem problema nenhum. Ô, seu feioso, ele, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, como o irmão é bonito. Graças a Deus, glória a Deus. Tem o mesmo efeito. Não infla o elogio e não abate a crítica. A crítica não o abate, o elogio não o infla. Por quê? Porque ele adquiriu a ciência espiritual na revelação de coisas grandes, firmes, que ele não sabia, mas que passou a saber pela evangelização. Dentro desse padrão, aniquila-se o evangelho. Vou voltar lá. O evangelho gospel, o evangelho ruim que tem sido pregado, o evangelho dos neopentecostais, o evangelho dos protestantes ritualistas, o evangelho apresentado pelo catolicismo, também ritualista, tradicionalista, legalista, o evangelho de todos os outros que não estão fora do sistema mundano e que vivem dentro do processo de hierarquia ministerial que transforma serviço em título e título em posição e posição em money. Esse evangelho não é o de Jesus. Não foi para isso que ele nos chamou. Não é para isso que ele nos tirou para fora. Não. O evangelho de Jesus é um evangelho que me transforma e que faz de mim um servo. Por isso a Escritura repetidamente diz, fulano, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus. Pedro, servo de Deus. O evangelho nos convoca a ser servo. E não tem entre os servos graduação. Servo é servo. E o processo existencial do servo é servir. E o servo só tem razão de ser, de existir, se for para servir. Porque o servo que não serve é jogado fora. É mandado embora. Na expressão alegórica do Cristo, é um raminho que não produz, precisa ser podado. Seca-se e é lançado no fogo. Você está entendendo? Então, queridos, nós queremos tirar o sistema de vez, acabar com a ideia
de que nós viemos aqui para cultuar. Nós não viemos aqui para cultuar, não. Nós já estamos cultuando o dia todo. Certo? E nós viemos aqui, então, para sermos edificados uns pelos outros, para sermos instruídos na palavra de Deus. É isso, a reunião é para isso. Para repartirmos o que temos, porque isso Jesus mandou fazer. Nós repartirmos o que temos. Não é para encher uma caixinha da casa dos amigos de dinheiro até ela transbordar. Não é isso. É para nós encontrar os necessitados entre nós e repartirmos. Repartirmos da nossa roupa, da nossa comida, repartirmos do nosso calçado, repartirmos também dos nossos recursos. É para repartirmos. Nós nos reunimos para salmodiar, para louvar, para engrandecer o Senhor. E nos reunimos para nos confraternizar. Por isso vamos programar a ceia. Eu só não vi a data ainda ali, mas já tenho conversado com o Jair. Vamos programar já para os próximos dias a nossa ceia. Que eu estou falando ceia porque nós temos a tradução bíblica, diz, a ceia do Senhor, mas na verdade é a refeição do Senhor. Porque a ceia na língua portuguesa remete para a última alimentação da noite, ou do dia, né? Do dia, na verdade. A última alimentação do dia. Isso é ceia, né? Na nossa língua, no nosso português. Mas na verdade pode ser a qualquer hora. Então a tradução correta, mais correta, né? Mais perfeita, é a refeição do Senhor, que pode ser feita de manhã, pode ser feita ao meio-dia, pode ser feita à tarde, pode ser feita à noite, a qualquer hora. Então nós estamos aí programando para fazer a refeição do Senhor, e nós vamos lembrar do Senhor também comendo nessa refeição pão e tomando vinho. Tomando vinho. Ou suco de uva, porque a tradução perfeita é do fruto da vide. Do fruto da vide. Se formos perguntar e pesquisar o que ele tomou vinho, porque não era hábito guardar o suco, porque estragava, não tinha geladeira. Então fermentava para poder guardar, guardava o vinho. Entendeu? Então Jesus tomou vinho, sim. E isso está claro nos evangelhos, porque está escrito lá que chegaram a chamar ele de comilão de carne e beberrão de vinho. Porque religioso, tradicionalista, ele fica só espiando, ele não faz as coisas, mas tem uma vontade de fazer. Tem alguns irmãos que não fazem nada, mas tem uma vontade de fazer, e como não fazem, por causa de sua tradição, por causa do radicalismo religioso que está inserido neles, eles acabam falando de quem faz. Meu Deus, viu o irmão Nivaldo lá, visse o que ele estava tomando? Isso aí é fariseu, né? Fariseu sem Deus. Religiosidade sem evangelho. Jesus não se importou com isso. Não, Jesus, é que eu vou dar uma festinha lá em casa. Esse é o Levi. O Levi tinha deixado o serviço da exatoria. Ele disse, eu vou dar uma festinha lá em casa, Jesus. Eu queria que tu fosse. Leva os teus discípulos também. Jesus disse, eu vou. Eu vou. Fazia um dia que o Levi tinha conhecido Jesus. Ele conheceu Jesus num dia. No outro dia, ele fez uma festa na casa dele. Uma festa de despedida dos amigos e do trabalho. Ele passou a seguir Jesus dali para frente. E aí, ele disse para Jesus, Jesus, vai lá em casa. Vou fazer um churrasquinho lá, uma picanhazinha na brasa, entende? E vai ter um vinho. E não era pouquinho, não. E Jesus disse, pode deixar que eu vou. Pode fazer, Emiliano, eu vou. Aí Jesus disse, pode deixar que eu vou. E Jesus foi. Ele disse, pode trazer os discípulos também. E Jesus levou os outros. Ainda não tinha separado os 12. Que o Levi mais tarde vai fazer parte. Resultado. Jesus leva a turminha dele lá, chega lá na festa do Levi, o que tem lá, irmãos? Um cara que aceitou Jesus ontem, hoje está os amigos dele, tudo na casa dele fazendo festa. É tudo amigozinho, bonzinho, né? Tudo crentinho. É assim? Claro que não. Os amigos do cara, é os amigos da bagunça, é os amigos, entende? Do futebol, é os amigos da orgia, enfim. O cara
A casa dele está escrito que se encheu de pecadores, Léo. Só aquela turma lá. Entendeu? Todo mundo lá, Jesus vem, entra pro meio e fica lá batendo papo com um, batendo papo com o outro. Chega um, vinhozinho aí, Jesus, daqui. Jesus tomou o vinho lá do outro lado da rua. Aquela gente que nunca tem o que fazer. Aquela turminha radicalizada que tem carteirinha de membro. Entendeu? Os fariseus e os saduceus lá do outro lado espiando Jesus. E eles seguiam Jesus, que é interessante. Vocês já notaram como os radicais, eles não ficam no lugar deles? Eles estão sempre do lado de fora espiando para ver o que a gente está fazendo. Eles não se conformam de ficar lá na deles. Os caras querem ser monge, mas não ficam no mosteiro. Eles vão para frente da casa da gente para ver o que a gente come, o que a gente fala, com o que a gente está brincando. Meu Deus, viram lá. Eles estavam jogando xadrez. Vai para o inferno. Não, olha, vou dizer um negócio para vocês. Tudo eu concordo. Mas vocês viram bem lá, tinha um baralho na mesa deles. Eles são assim. E fizeram exatamente isso. Começaram lá no outro lado da rua, cochicharam tanto, foi tão alto. O cochicho saiu daquela murmuraçãozinha e foi criando volume, como tinha aqui na casa dos amigos, quando a gente acaba a reunião. E a gente dá um espaço para os irmãos conversar um com o outro. Não leva um minuto, tem um barulho tão grande, quem está lá na porta é que fica ouvindo, entendeu? Mas é um barulho de alegria, um barulho de prazer, de conversar. Eles lá se esqueceram que estavam falando de Jesus, Jesus lá dentro. Na festa escutou. Aí estava, é comilão de carne, beberrão de vinho, comilão que dizia que é glutão, só quer saber de carne. Tem gente que não gosta e não quer que a gente coma. O cara quer ser vegetariano, é problema dele. Entendeu? Naquele caso lá, era com inveja. Todo invejoso fala mal da gente. Ele quer fazer o que a gente faz, e aí ele fala mal da gente. Entendeu? Porque ele não tem coragem de fazer. Ele é escravo de uma doutrina. É escravo de uma escuridão instalada pela religião. Ou pela religiosidade. E, consequentemente, fica com medo de tocar. Paulo disse, na carta aos Gálatas, ele disse, olha, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dia de lua nova. Levou um grifo meu, por causa de sábado, se é sábado, se é domingo. Ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem. Não. Vocês cuidem de produzir o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a mansidão, a paz, o gozo no coração de vocês. Cuidem para que vocês sejam muito felizes, abençoados, ligados a Deus, filhinhos amados, servos do Senhor, pessoas conhecidas pela sua característica cristã, que vocês se pareçam com Cristo, que vocês sejam como Cristo, que sejam reconhecidos como um raminho desse tronco divino chamado Jesus Cristo. Que vocês sejam conhecidos por isso. Agora, quanto a comer, beber, tocar, dia de lua nova, dia de lua cheia, nós não somos lunáticos, nós somos libertos. Uma nova geração gerada por Cristo Jesus através do poder do Evangelho da graça que nos alcançou. Olha que coisa extraordinária, não é maravilhoso isso? Então Jesus lá de dentro, do meio lá, Jesus fala para os hipócritas, faladores, que discriminam quem é feliz, como alguns crentes que dizem, o crente que não tem luta não é crente.
O cara é todo atrapalhado, está cheio de encrenca e ele quer que todo mundo esteja igual a ele. Vocês cuidado com esses pastores todo enrolado. Entende? Pastor compra, não paga, daí tem cobrador na porta dele. Entendeu? Se mete em rolo na vida dos outros, toca na vida dos outros, vai lá querer cuidar da mulher do outro. Que tem pastor que acha que tem que cuidar da roupa que a tua mulher usa, fica proibindo dela entrar com uma saia desse jeito, ou com uma calça, ou com não sei o quê. Jesus não mandou fazer nada disso, ele está fazendo isso por conta dele. Se enrola todo, e aí depois diz que o crente tem muita luta. O crente tem luta. Então ele é todo atribulado. E aí ele passa essa matéria para a igreja da seguinte forma: o crente tem luta. O crente que não tem luta não é crente. Ai, meu Deus. Eu digo, o carinha é atribulado e ele quer que eu seja também. Entendeu? Não, irmão, tu podes ter uma vida pacificada. Tu podes ter uma vida sem guerra. Tu podes ter uma vida no bom combate. E aí a palavra é simples. O bom combate não é ruim. Se é bom, é gostoso. Se é bom, é maravilhoso. Se é bom, é fácil. O Paulo, quando fala da sua caminhada de fé e a sua progressão no Cristo, eles combatiam o bom combate. Então ele não combateu um combate ruim, de entregas, de coisa. Não, eu combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé, porque o bom combate é combatido com fé. Entendeu? Quanto mais confio no Senhor, mais tranquilo eu sou, apesar de eu passar por desemprego, apesar de eu, às vezes, ser atacado por alguns que não me entendem, apesar de, às vezes, eu enfermar, eu também fico doente. Mas eu tenho fé. Eu me ligo ao Senhor, eu converso com o Senhor e eu tenho fé. Nem sempre sou curado. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E a sua entrega por nós visa nos convencer do seu amor. De sorte que quanto mais eu o conheço, mais eu desejo, e quanto mais eu vou andando para Ele, com Ele, nele, por Ele, mais a vida fica leve, mais a vida é iluminada, mais a vida é maravilhosa, mais as lutas desaparecem, e o que sobra é uma inserção, um batismo, um mergulho no reino do Filho do amor do Pai. Ou seja, eu sou mergulhado no reino de Deus. E no reino de Deus já está escrito, porque infelizmente alguns, quando a gente fala do reino de Deus, eles estão esperando ir para lá. Estão esperando ir para lá, mas Jesus nunca falou de ir para lá. O que Jesus falou, na verdade, é que é para chamar o reino para cá. E o que ele ensinou de verdade é que o reino já está instalado, ou não. Em alguns o reino está apagado. Está lá já. É só despertá-lo. Mas alguns não despertaram o reino. Não oraram o Pai Nosso com consciência. Não chamaram o brilho do reino, a glória do reino, a presença do reino. Mas o reino está lá, porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro, em vós. Ou não?
Adentro em vós. Não é quando eu chegar no céu eu vou ter sossego. Quando eu chegar no céu eu vou ser feliz. Quando eu chegar no céu, e eu tenho mais 50 anos para viver aqui. É 50 anos de desgraça. Só olhar que tem mais 50 anos dá um desespero no indivíduo, porque ele vive uma vida miserável, porque ele aprendeu que ele tem que viver em luta, ele tem que viver para baixo, ele tem que viver arruinado. Se ele não for triste, Deus não se agrada dele. Não é essa a mensagem? Desse evangelho errado. Mas eu quero te servir um evangelho puro, o evangelho de Jesus, o evangelho apostólico, o evangelho do que está escrito. E não de uma interpretação forçosa, mas daquilo que simplesmente está escrito. Aliás, eu nunca vim diante de vocês como um teólogo. Não. Porque eu sempre vim diante de vocês como um irmão de vocês, que aprendendo a ouvir a voz do Pai, passa para todos vocês o que ouviu. Não somando a voz do Pai a interpretação forçosa de texto fora de contexto, numa somatória de versículos decorados para dar base a argumentos interpretativos do meu próprio entendimento. Nunca fiz isso com vocês e quero morrer sem nunca fazê-lo. Porque tudo que eu quero é que você só medite naquilo que ele diz. E o que ele diz é isso que eu estou passando para vocês. E se vocês tiverem dificuldade de achar, conversem comigo depois. Mandem no WhatsApp as perguntas de vocês. E eu respondo cada um de vocês. Irmão Adilson, pode me explicar melhor isso? Pode, porque às vezes eu falo aqui, irmão Nivaldo me ajuda muito nisso. Às vezes eu falo aqui, como eu já estou inteirado de alguns assuntos, às vezes falo e tem irmão que vai para casa atribulado. Meu Deus, o Adilson está torcendo tudo. O Adilson falou, mas aquilo que o Adilson falou eu não entendi. Por exemplo, a última vez que falei da ceia do Senhor, e que quis explicar a todos vocês que a ceia não é um pedacinho de pão que eu pego aqui. A ceia é uma ceia mesmo, é uma refeição mesmo, é um repartir de pão entre irmãos. É a irmã fazer um empadão em casa e trazer, o outro faz uma torta lá de qualquer coisa lá, ou direita, tanto faz, entendeu? Cada um faz alguma coisa, cada um, irmão, eu não tenho nada em casa, só um pedacinho de linguiça, faz uma farofa, bota farinha e essa linguiça dentro, traz também. E nós vamos aqui se reunir para um encontro que não é culto, que não tem que cantar 3 hinos, que não tem que depois ficar aqui falando uma mensagem para depois cada um pegar um pãozinho um pedacinho de pão, pensar em si mesmo e ir embora, que aí não tem comunhão, não gerou comunhão. Ora, a comunhão é partir pão junto e partir o meu pão contigo, é se assentar junto à mesa. Se não tem mesa, é nós assentados no chão. Entendeu? Jesus fez uma ceia que deu peixe e pão, entendeu? E botou eles tudo assentado no chão, não tinha mesa. Manda eles se assentar sobre a relva. Por que nós não podemos sentar aqui? A gente pede para a irmã Ludinha limpar bem. Já bem limpinho, a gente se assenta no chão se não tiver dinheiro para comprar a mesa. Entendeu? Mas que cada um traga. Mancida faz lá uns bolachãozinhos daquele que ela faz, entende? Ou um bolo daquele lá que ela faz quadradão assim, corta tudo, é cuca, entendeu? E a gente come. A Leila faz lá um negócio que ela inventa lá, sei lá o que é aquilo, rosbife, não sei o nome daquilo, entende? Mas é bom, entendeu? A outra irmãzinha, irmão Adilson, mas eu não tenho nada disso, eu vou ficar com vergonha, fica nada, ninguém vai saber que é teu, traz cobertinho, bota na mesa e cai fora. Depois tu come do rosbife da irmã, entendeu? E ela que não vai ter pressa de comer o que trouxe, e que ninguém vai passar na frente do outro. É isso que o Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 11, que ninguém se apresse, que se alguém vir com muita fome, então come em casa antes.
Se tu é muito glutão, come um pirão de feijão com ovo em casa, depois tu vem só para beliscar um pouquinho da ceia. Entendeu? Mas aí sobrou lá aquela paçoca com linguiça e farinha que a irmã fez. Quem sabe é o Nivaldo que vai sentar perto, come paçoca com farinha, para mostrar para o nosso irmão que nós não temos luxo. Nós não fazemos acepção, nós somos uma família de Deus. Deus nos chamou para nós ser felizes, Ele nos chamou para nós repartir o que temos, e não deve haver entre nós nenhum necessitado. E como é que eu descubro o necessitado? É que comendo pão junto, bebendo vinho, ali junto, nós conversamos, as dúvidas são tiradas. Um está perto do irmão Chico e diz, escuta, irmão Chico, o que o irmão acha de tal assunto? E aí o irmão Chico conversa e explica. Outro está perto do Charles e diz, ô Charles, eu tenho uma canção que eu escutei outro dia, será que um dia dá para tu cantar essa canção lá com o grupo? E o Charles, daqui, também não mente, tá bom? Pega, anota a canção e traz, né? E bota no grupo, né? Outro vai sentar perto do Jair, o irmão Jair, porque claro que nós tudo aqui para cear, se nós botar a mesa não cabe aqui dentro da casa, certo? E nós vamos botar. Aí o que não cabe aqui vai ali, para o outro lado ali. Ah, irmão, mas aí não vai ouvir a mensagem está na mesa. Aí nós já falei com o Jair, nós vamos tirar os carros tudo, bota lá na garagem do Jair também. Tem uns que vão querer ficar lá em volta da piscina, porque são folgados, né? Mas tudo bem, fica lá. E que todo mundo vai ter uma ceia aqui, todo mundo junto. Não vai pesar para ninguém. E também não tem que inventar. Ai, mas eu tenho que fazer... O Chico, esse é o Chico. Fazer o meu próprio macarrão, entendeu? Chico gosta de fazer um macarrão, entende? Até que se ele tiver tempo, faz mesmo, Chico. Mas eu digo, não invente um prato que é muito cansativo de fazer. Simplifique. Simplifique. Aqui parece que eu já sei até o que ela vai fazer. Ovo frito com arroz. Entendeu? Não, faz um omeletezinho, traz um omelete. Compra meia dúzia de pão, faz aquela quantia. Não é para fazer para sobrar muito, não. É para fazer a quantia da tua família. Faz como na Páscoa judaica. Cada um faz na medida da sua família. Põe na mesa. Depois nós se misturamos tudo. E quando voltar para a mesa, ninguém sabe mais o que era de quem. Sabe o que ficou? Uma comunhão. Cononia, todos partem o pão junto. Pão é alimento. Pão, quando a palavra fala de pão, porque às vezes a gente fala, Jesus é o pão da vida. O que você olha? Tem gente que diz, Jesus é o pão da vida, é um pãozinho francês. Não é a imagem que vem? Aqueles que estão mais habituados com aquele pão de forma da avó, né? Entende? Ai, Jesus, o meu Jesus é grande. É um pão de forma desse tamanho. Mas quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele não está falando de pão francês, pão de forma. Ele está dizendo, eu sou a nutrição, o alimento que dá vida. Por isso, a mesa da refeição do Senhor. Quando juntos nós também vamos partir o pão. Junto desta mesa nós vamos partir o pão. Vai ter um momento que todos vão terminar de cear, de participar. Aí vai ter o momento da lembrança plena do Cristo, da sua morte, da sua entrega e do seu sangue que foi derramado por nós. Então sim, nesse momento, nós todos vamos orar num partir de pão. Cada pai com a sua família. E a família que o pai já foi ou não está presente, a mãe toma a frente. E a família que estão órfãos, o irmão mais velho tome a frente. E juntos lembraremos do Cristo. Isto é evangelho. Não é esse ritualismo barato de fé, faz de conta. Eu não consigo, sabendo a verdade, fazer mais de conta. Me entenderam? Voltei à explicação da ceia. Alguém ficou com alguma dúvida?
Tem, pode perguntar. Sim ou não? Judiei de ti hoje, né, Diego? Está transmitindo? Meu Deus, lá na internet vão botar de pedrada em mim de tudo quanto é lado. Sem dúvida? Sim ou não? Sem dúvida. Tá vendo, Monivaldo? Não me pega lá no gabinete depois, já dizendo. Entendeu? Não, quando os irmãos tiverem... O Monivaldo faz isso porque me ajuda, tá? Ele é um cooperador comigo. E eu agradeço a Deus pela vida do irmão Nivaldo, do irmão Jair, irmão Chico e tantos outros que aqui fazem um trabalho comigo. Henrique também deu um toque para mim outro dia. A Dilson, olha, eu acho que ficou assim no ar algumas coisas. Eu digo, vamos ver, vamos para frente. Eu digo para ele, alguém vem perguntar. Quando os irmãos tiverem dúvida, não fique lá para os irmãos, perguntem. Tá bom? Então eu quero concluir tudo que vos falei essa noite. Quando vocês virem para a casa dos amigos... Não venham só para serem espectadores. Venham com a visão de que você também pode levantar a mão e falar. Venha com a visão de que você pode fazer pergunta. Obviamente, você é uma pessoa inteligente. Se nós estivermos aqui falando de um assunto, você não vai trazer outro. Concorda? Eu estou lidando com gente inteligente. Porque são pessoas que já amam Jesus, que querem Jesus. E você é inteligente. Quem ama Jesus é inteligente, muito inteligente. Então, querido, você não precisa viver, para concluir aqui, ó, você não precisa viver por aí. Entendeu? Como uma pessoa sem esclarecimento, que depende de bênçãos fictícias, de mensagens ilusórias, de revelações que você já sabe. Você não precisa andar por aí pedindo para um botar a mão na tua cabeça e outro botar a mão na tua cabeça e outro botar a mão na tua cabeça, como quem recebe passe no espiritismo. Você não precisa pedir unção, como quem recebe a chuvinha de água benta. Você não precisa. O que você precisa é confiar em Deus e andar segundo a palavra de Deus. Jesus nos guarda e nos protege e nos abençoa se nós guardarmos a sua palavra. Então, seja uma pessoa feliz. Tire da sua cabeça, deixe o Espírito Santo entrar e inundar teu ser. E tire da sua mente a ideia de que você tem que sofrer para agradar a Deus. Deus é um pai maravilhoso, um pai querido, um pai abençoador. E qual o pai que quer ver o seu filho sofrendo? Que quer ver o seu filho ficando triste? Meu Deus, só mesmo de uma fonte maligna pode vir tal ideia. Só de uma fonte anticristã pode surgir a ideia de que Deus quer nós no sofrimento. De que Deus, não no sofrimento da vida natural, mas de que Deus vem oprimir para nós então mostrar que servimos Ele. Não. Eu gosto de uma expressão do apóstolo Paulo que disse assim: Jesus deu a vida por nós. Jesus deu a vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Diz, ó, Deus demonstrou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Eu nem lembrava de Deus, eu nem pensava em Deus. A minha consciência estava cauterizada, adormecida, e eu fazia o que vinha nos pensamentos. E era inclinado pelos meus sentimentos. E conduzido pelos meus desejos. Eu só fazia o que não prestava. Num egoísmo sem tamanho, peregrinava pela terra, buscando o meu próprio prazer. E numa expressão muito popular, pensava que os outros se danem. Se dane aqui? Que se infernize, que
que se percam para sempre, desde que eu seja feliz. Esses eram os pensamentos do homem caído. E nesse período, nesse tempo, nessa escuridão, aquele que é o sol da justiça fez raiar a luz na escuridão dos meus pensamentos. Fez raiar a luz nas profundezas da infernização da minha própria alma. E eu que andava no vale da sombra da morte, nas regiões de treva, na falta de entendimento, para mim raiou a luz, brilhou Jesus, chegou o Evangelho. Na comprovação do que diz Paulo, Deus me amou quando eu ainda era pecador. Ora, esse Deus que me busca nas trevas, esse Deus que nos buscou nos despenhadeiros da vida, que nos arrancou das amarras do vício, que nos tirou das profundezas do pecado, do lamaçal, e nos trouxe e colocou sobre uma rocha. Vai Ele agora querer que nós sejamos humilhados e jogados para baixo, e oprimidos e sofredores? Não. Muito a mais agora, de sorte que a Escritura diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, não nos dará juntamente com ele, com o filho, todo o restante que ele tem? Sua paz, sua graça, seu amor, sua misericórdia, seu perdão, sua vida, tudo. Se ele não poupou o filho, não nos dará todo o restante junto com o filho? De sorte que, amados, sabendo destas coisas, vamos servir a Deus de todo o coração. Vamos ser felizes. Cantem. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Deus e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor,
sempre o adorarei. Fiquem de pé para cantar essa canção com a gente. Com amor, O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente.